Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar com a Valquíria Laroche. A Valquíria, eu já tinha ouvido falar sobre ela, eu já tinha assistido peças em que ela fazia parte, mas foi num momento difícil que eu a conheci. E esse momento difícil se tornou, para mim, um pouco mais fácil pela companhia que ela me fez nesse processo. Mas a gente não vai falar disso agora, não. Eu quero conhecer um pouco mais e apresentar para você um pouco mais dessa pessoa em que eu admiro muito, já falei isso com ela, e vou escrever uma dedicatória para ela sobre isso, o quanto ela é admirada e o quanto ela é essencial, porque o trabalho dela, não como servidora, mas como pessoa, muda a vida definitivamente de muita gente. E eu não sei se a gente tem uma noção disso quando a gente está fazendo esse papel, né, Valquíria? Mas você impacta a vida de muita gente, você dá força, você dá inspiração para muita gente. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você hoje. Quem é a Valquíria? Honra minha. A gente já começa o programa chorando, né? Desestabiliza Eu já cortei a entrevistada. Meu Deus. Eu já cortei aqui pro quem é Valquíria de uma vez, para poder já segurar a emoção, né? É recíproco a minha admiração a você. Nesses momentos difíceis, né? Eu vi o quão ser humano você é. Nós falamos sempre em ser humano. As pessoas não são seres humanos, elas são humanas. Né? Ser humano é outro naipe. Então você é um ser humano admirável. Né? E a Valquíria é uma pessoa batalhadora. A Valquíria é uma pessoa que indignou-se com o preconceito, né? Com a transfobia, que sofri muito. E não quis ceder para isso, né? Quis mudar. Então, o meu cotidiano, a minha personalidade, mesmo no palco, é de mudar. Né? Se me apresentaram peças em que era jocosa a personagem, era debochada, né? ou que se prestaria um papel nesse desnível, eu nunca aceitei, eu sempre mudei. Né, independente do autor, eu sempre tentava negociar com o diretor. Isso aconteceu algumas vezes. Então eu tenho esse perfil de tentar mudar aquilo que é posto. É porque às vezes a pessoa fala assim, já estão dando a chance a ela, né? Tá começando, estão dando a chance a ela que faça qualquer papel, né? Isso. E a sua indignação já vem então de DNA, de berço, de sempre, ou não? Vem de sempre, porque eu fui expulsa da minha casa, né? Pois é, você me falou isso na hora que eu estava escrevendo o livro e pedi a sua participação no livro. E aí você me falou sobre essa questão dessa dor. Como foi isso? Para mim foi um choque, porque eu nunca tirei notas baixas na escola, eu nunca desrespeitei os meus pais, eu nunca cometi nenhum crime. Então não tinha motivo outro a não ser a minha existência. Uhum. Então, quando você é atropelada por sua existência, o choque é imensurável. Você não consegue medir o impacto que é isso. Eu acho que as pessoas ouvindo, né, a gente vê muito no cenário nacional e mundial as pessoas imputarem às pessoas trans crimes que elas nem cometem. Né, são tão absurdos que eu ouço e não sabem da história. Por que essas pessoas estão nas esquinas, estão em outros espaços? E se eu não fosse uma pessoa brava, né, eu seria mais uma a estar na esquina, porque era a única oportunidade de mercado de trabalho que eu consegui vislumbrar, porque nenhum outro lugar abria espaço. Se hoje as pessoas ainda pleiteiam o mercado de trabalho, as escolas, imagina há 40 anos atrás, quase 50 anos atrás. Eu vi uma entrevista sua falando sobre essa questão de hoje muitas trans estão no mercado do sexo, né, no mercado adulto. Sim. E você não menosprezando isso de forma alguma. Né? Você falando que você não está, não está, mas que muitas delas estão. Por que muitas delas estão? Eu sei que essa pergunta é tão complexa. Muito simples de responder. Não menosprezo que as minhas amigas todas, em sua maioria, claro, em sua maioria, trabalharam como profissionais de sexo, né? A geração que veio depois da minha trabalhou como profissional de sexo. Não existe mercado de trabalho. E para você entrar no mercado de trabalho, não é tão simples quanto as pessoas querem nos imputar. Olha, você vai arrumar um serviço para aquela pessoa. A pessoa não teve formação, ela não teve qualificação, então ela não consegue se sustentar naquele trabalho que aquele outro autoridade está impondo que você tem que arrumar, tem que resolver, tem que ajudar.
quase que impossível, porque vira um ciclo vicioso. Então, quando você me pergunta por quê, único mercado. E a hipocrisia da sociedade é enorme. Isso que é o pior, porque utilizam-se desse mercado, é o país que mais consome vídeo pornô, é o Brasil, desse segmento, né? Desse segmento. As atrizes, né? São especificamente travestis transexuais. Mais consome e o que mais mata, né? Então, é uma incoerência louca que perpassa pela hipocrisia do ser humano. Vou até pegar, então, a gente chegou nesse momento aí da mulher trans, ela buscar o mercado do sexo para sobreviver, porque o outro mercado não abre a porta, já não abria no passado. No passado, quando você se descobriu, quando você se reconheceu como trans, como é que foi isso em termos de família, amigo, não sei em que momento que foi, mas que momento que foi e como foi isso? Nós não temos tempo aqui para responder isso. Eu gostaria muito de ir às universidades ou que um programa de televisão tratasse dessa forma. Há uma nova militância. E esquece-se de pessoas verdadeiramente trans ou que são trans de reconhecimento desde que nasceram, né? Por infância, a gente lembra aqui alguns fatos, né? Tipo, filho da Cher, né, de algumas personagens aí famosas, que tornou-se público isso, né? Querer ser tratado. Eu recebi um caso recentemente na secretaria de pais de gêmeas, né? Uma dessas gêmeas é menino. Olha que coisa louca. Nasceram, né? Com órgão genital feminino. É menino. O pai, com 4 anos, quer que a escola chame pelo nome de menino. 4 anos de idade. Então não me pergunte, né? Como esses pais entendem, como eles percebem. Na minha questão, idem, ipsilitris. Eu sempre me percebi mulher, sempre. Então, eu não brinco com o feminino. Né? Não é uma questão de escolha. Diferente de muitas das homossexualidades, que na puberdade, quando afloram os hormônios, a pessoa se percebe pelo desejo do outro. Na minha questão, não é pelo desejo do outro. Né? Eu me percebi, é o meu ser, é o meu psique feminino que me levou. Isso que incomodou os meus pais, em especial o meu pai, que ele acabou me expulsando de casa. Então, eu customizava as roupas, obviamente, eles que compravam as roupas, eles eram, né, meus pais, né, eu não trabalhava, estudava, eu customizava aquilo naturalmente, porque eu não queria estar vestida como menino. Naturalmente, não era uma fantasia, não era brincar. Então, quando as pessoas imputam, como eu disse aqui bem no início, crimes ou situações, não sabem verdadeiramente o que é isso, porque o cérebro funciona dessa forma. Você falou sobre essa questão de sair de casa, e aí você tem que viver na selva, né? Numa selva. Você fala isso aí de tempos atrás, 40 anos atrás. Recentemente, e aí eu vou falar como que eu te conheci, de conviver, eu comecei a fazer um trabalho numa penitenciária LGBT, em que você já havia feito um trabalho anterior, né? Criando uma ala dentro de uma penitenciária que trabalhava especificamente as especificidades desse público. E aí, durante agora a pandemia, me chamaram para poder fazer um trabalho, não te conhecia ainda, apesar de amigos comuns. E aí, chegando lá, uma das histórias que eu ouvi foi de uma menina que se reconheceu menina, né, aos 12 anos, ou se assumiu para os pais, e aí a mãe colocou a roupa dela dentro de um saco plástico preto. Olha, essa redação que ela escreveu é muito forte, porque assim, colocou dentro de um saco preto, jogou para ela na rua e falou que filho gay ela não aceita. Não é esse filho que ela teve. E essa menina foi morar num carro abandonado, ali ela começou a se prostituir aos 12, 13 anos, começou a traficar e estava presa naquele momento. São tantas histórias por trás de uma pessoa e de todos nós, não estou falando só dela não, todos nós que passamos na rua uns pelos outros, temos muitas histórias. Sim. Agora, o que é ser colocado na rua? Eu também saí com um saco preto de lixo. Eu estava com a minha roupa do corpo, né, quando meu pai me agrediu fisicamente, eu peguei uma fantasia que eu tinha feito show numa quermesse, sinceramente, no Pindorama. Minha amiga Kéia Brandão, né, ela está até de volta ao Pindorama, mas estava em Santa Luzia, Lagoa Santa, com um salão, uma cabeleireira famosíssima.
ela nos convidou, que tinha essa festa maravilhosa lá no bairro dela, ela era muito querida, ela tem um irmão gay, também cabeleireiro famoso no sul de Minas, e aí eles nos convidaram, né, e nós fomos fazer esse show lá. Eu peguei isso, olha que coisa de Deus, eu peguei essa fantasia, só saí com essa fantasia. Então, assim, essa fantasia foi a minha primeira roupa para tentar ganhar dinheiro, né, nos espaços que eram LGBT, que depois eu descobri que eles existiam, né? Mas primeiramente eu fui para uma casa de mulheres para repetir a hipocrisia da sociedade. Como que legitimam espaços que eles tanto criticam, amaldiçoam, jogam pedras, apedrejam, né? E ali eu fui acolhida, mesmo não sendo profissional do sexo, para um corpo de baile daquela famosa casa que a sociedade mineira frequentava. Foi meu primeiro emprego antes de uma casa LGBT. Ser expulso de casa é uma coisa que você perde total o seu norte. Total. Você sai assim, tipo, acabou a minha vida. Eu não tenho um pai, uma mãe para me salvar de uma pessoa que queira me bater, me agredir, de ser presa injustamente. Não tem, você não tem o alicerce mais. Como é que você avalia? Você hoje vive com sua mãe. Sim, sim. Né? Ela veio morar comigo, né? Como é que você avalia aquele momento da sua mãe, em que o seu pai te coloca para fora e a sua mãe estava ali do lado, né? Como é que você avalia essa situação e como é que é ela vir morar? Eu lembro que você falava, eu tenho que chegar mais cedo para poder cuidar da minha mãe, esse carinho, logicamente, que você tem com ela, mas você entendeu esse passo da sua mãe estar ali do lado quando você saiu e agora você está do lado dela? Eu já me questionei muito isso, né? O mundo dá muitas voltas, mas não é no sentido mal. A vida a gente não pode fazer mesmo assim com o outro o que a gente não quer que faça conosco, né? A minha mãe sentiu-se impotente. Ela tentou falar, ela tentou argumentar e foi calada, né? Man explain, né? A mulher não fala, o homem fala, acabou, né? Então, ela tentou argumentar e eu só ouvi profundamente o que ela passou agora. Ela dentro da minha casa, ela está com 96 anos de idade. Ela falou que sentiu-se mal 3 dias, com a pressão altíssima, se explodindo. Foi Deus mesmo que ela não teve um AVC, não teve um ataque cardíaco. E ela foi sozinha até um médico de bairro, né? Que o médico assustou. Quando mediu a pressão dela lá, falou, não, o que a senhora está fazendo aqui? Né? Só ficou quanto tempo? 3 dias. Não, o que aconteceu? Foi emocional, né? E muito educada, não quis explicar a situação. Devia ter falado para desabafar, né? Também não desabafou. E ela me contou isso por pequenos desabafos, que minha mãe é muito educada, sabe? Ela foi servidora pública federal, ela toda protocolar, né? Administrativa. E é isso. Então, sair de casa e ter essa nova realidade, foi Deus que me permitiu. Ninguém mais que me permitiu isso. Porque quando eu estava fora de casa, né, nas ruas, morando de favor na casa dos outros, etc., eu tinha muito medo da minha mãe morrer e eu não ter acesso à informação, porque nem meu pai, nem meus irmãos tinham mais contato comigo, como eu vivi essas décadas todas sem contato com eles, né? Pois é, você é de uma família de quantos irmãos? 13 irmãos. 13? 3. Ah, 3. Você é de Belo Horizonte? É que eu tenho um sotaque estranho, né? 3. O meu sotaque é 3. Com I, tá, gente? Você é de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte. Ah, tá. E aí a gente vem com uma outra dúvida aqui, que é a minha dúvida. E olha, eu vou te falar uma coisa. Tudo que eu preparei para te perguntar foi se com a bateria do celular. Então aqui agora vai ser nas minhas dúvidas. Misericórdia, gente. Quando você saiu de casa, quais foram os maiores desafios? Você tinha quantos anos? 16. Primeiro, para onde ir, né? Uma amiga me acolheu e dali eu fui para casa de outro amigo e tentando restabelecer essa questão de trabalho, né? De shows, que eu quero dizer, né? E aí eu consegui uma casa noturna e fiquei fixa. Então, assim, são favores, né? São anjos, gente do nosso segmento. Por isso que a gente vê algumas ONGs, como tem em São Paulo, tipo assim, família LGBT, que é exatamente isso. Você opta, aquelas pessoas passam a ser a sua família, né? De escolha, né? Sim, de convívio. E aí você começou, então, muito cedo a trabalhar com as casas de show.
Você fez... Depois você começou a fazer peças teatrais. Eu te assisti Sim, no sim. Acredite no Espírito Baixo... Não, desculpa. O Acredite no Espírito Baixo de mim foi com o Maurício, que a gente estava conversando recentemente. Foi no meu Tia. Num evento que teve lá festivo, você estava apresentando. Eu fiz algumas vezes 300 apresentações, depois uma outra. Isso. Uma outra. Como é que foi a entrada no teatro? Bom, a entrada do teatro deu-se desde sempre, porque nas escolas eu sempre estudei em boas escolas. Tinha a arte como parte mesmo da formação. Então, assim, eu, apesar que não gosto de falar, né, quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo assim, sou atriz. Porque sofri muito preconceito, né? Hoje você não vê meninas trans nas escolas. Imagine se há 40 anos atrás, né? Então, eu não evadi da escola, quer dizer, eu não fui expulsa da escola por sustentar-me de uma outra forma ali dentro, né? Mas aprendi muito com a arte. Então, assim, teatro de escola, do teatro de escola eu fiz alguns cursos, fiz curso no Rio com uma amiga minha aqui que frequentava o Rio, ela era modelo, então fiz curso de verão lá. Então, eu tenho algumas passagens, tipo tablado no Rio, algumas coisas que me deram essa sustentação, né, para eu começar a trabalhar aqui. Mas eu nunca separei os palcos da noite do teatro. E sempre briguei com os meus amigos e colegas atores. Disse, não, vocês não podem separar, né? Quem está lá é transformista, quem está aqui é atriz. Não é isso. Né? A pessoa é atriz. Ali ela está ali porque a vida me levou para estar ali. Senão eu estaria disputando aqui. E não tinha esse espaço também dentro, né, dos artistas ali. Poucos diretores chamavam essas pessoas, a não ser antigamente o Teatro Revista, né, que incluiu aqui Rogério, dentre outros, graças a Deus, né? Mas Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Nós somos muito tradicionalistas, ainda né? tem isso. É muito complicado, Nós né? somos uma sociedade muito tradicional, e aí você viveu todo esse processo de entrada no teatro e hoje de reconhecimento. Seu reconhecimento como atriz, seu reconhecimento como alguém que desbravou realmente, porque a minha admiração muito grande por várias situações em relação a você, vem porque você derrubou muros, muitos muros. E que esse derrubar muros, se hoje ainda está da forma que está, se esses muros não tivessem sido derrubados, a gente não teria uma sociedade possível de viver. Seríamos como a África. Né? 30 países aí que criminalizam, alguns até com pena de morte. Isso pode ter certeza, não falando só a Valquíria, não. Foram outras pessoas, mesmo no palco, como Rogéria, né? E dentre outras, né? No Estado, eu vejo a possibilidade de usar o mecanismo para mudar também, né? A proposta de delegacia foi de uma pessoa como eu, a proposta de presídio foi uma pessoa como eu, né? E muitas pessoas, naquela época, não entendiam se era um mimimi, se era passar na mão na cabeça daquela pessoa que estava presa. Muito pelo contrário. A nossa proposta sempre foi criar o espaço, mas dar o estudo, dar o trabalho, né, para a pessoa, o curso profissionalizante. Foram questões que vieram de encontro àquela necessidade de povos que estavam esquecidos. Você não sabia como era a vida de pessoas LGBT dentro da unidade prisional. E eles eram triplamente punidos, condenados pela justiça, mas chegavam lá condenações outras, raspados a cabeça, eram humilhados, né? Eram estuprados, dentre outras coisas, situação horrorosa. Então, saiu da cabeça de um... Eu não uso mulher trans, eu estou repetindo aqui várias vezes, para as pessoas entenderem, né? Quem está assistindo, quem está ouvindo, nos entender, né? Eu percebo que a sociedade, assim, tem alguns mecanismos e de punição mesmo. Tipo, se eu estou revoltado, indignado com a minha vida, com a sociedade, vou acabar com aquele povo ali, sabe? Vou jogar todo o meu ódio naquela pessoa ali, porque não tem explicação. Para mim, eu não consigo essa explicação. Como ser humano pode fazer isso com outro ser humano? Então, mesmo dentro das unidades prisionais, não tinha nenhuma segurança. Segurança, muito pelo contrário. É que as pessoas que lavavam, passavam, e alguns estados ainda tem isso, tá? Grandes estados. E ali no Estado, ainda, né, de retorno agora para o Estado, eu pude criar campanhas, né, campanhas que indiquem aonde denunciar, né, do respeito, que é a nossa campanha de respeito à diversidade, né, além de outras situações, como criar uma comissão de segurança pública voltada por essas questões. Então, essas comissões vão estudar
Não é um gasto de dinheiro. Não, vai fazer um estudo, um mapeamento, né? De onde as pessoas vêm, por que elas estão naquele sofrimento. Conhecer, né, o crime que são cometidos em desfavor a essas pessoas, né? Porque a gente só ouve ao contrário. Você não fala nunca dessas pessoas morrendo e até suicidando por serem quem são, né? E aí, quando a gente fala dessa questão de delegacia, de presídio, de segurança pública, que é essa pauta que a gente está falando aqui de políticas públicas, por que a gente está falando só de violência? Por que a gente está falando, você idealizou uma delegacia, você idealizou uma ala no presídio, e aí alguém pode pensar isso, mas peraí, só violência? Por quê? Infelizmente, porque há pouquíssimo tempo que as escolas passaram a receber-nos, né, respeitando-nos, né, porque antigamente o professor atuava também como mais um violador. Tá vendo? Você veio com essa roupa. Tá vendo? Você fala desse jeito. Tá vendo? Você tem trejeitos, né? Tá vendo? Você tá de chuquinha no cabelo. Então, a entender como sujeito, poucos lugares entenderam, né? Então, e acolheram. As pessoas foram expulsas. A gente fala assim, né? Foram excluídas da educação. Não, elas foram expulsas. Porque se você não proíbe aquele colega de agredir uma pessoa por ser LGBT, você, além de conivente omissa, né, você está colocando fora dessa possibilidade da pessoa estudar, qualificar-se, como a gente disse aqui no inicinho de tudo. Como que a pessoa vai trabalhar? Ela não sabe escrever. Aí você está falando justamente sobre essa questão da educação, e aí trago para a questão de política pública. Onde você está hoje, que é a Secretaria... Desenvolvimento Social, CDES. Ligada ao de Direitos Humanos. Né? A nossa pasta está ligada aos Direitos Humanos. Isso. O que vocês pensam conjuntamente hoje no Estado em educação, em termos de educação? Professores que muitas vezes não conhecem de determinados assuntos e os tratam com ignorância, justamente por não conhecerem, ou às vezes por questões pessoais, né? Da gente tratar essas pessoas lá na escola com educação, pegando um exemplo muito recente, uma exposição em que você abriu, a sua secretaria abriu recentemente lá no Parque Municipal, e essa exposição foi colocada com fotos, né, de um fotógrafo que esteve dentro do presídio LGBT, fez foto das pessoas que ali estavam, e no dia seguinte, ou 2, 3 dias seguintes, as fotos amanheceram cortadas, pareciam cortadas com facão, né? Expostas na rua, cortadas com facão. Como a gente pode usar a escola para educar essa sociedade culturalmente ignorante? Boa vontade política. Né? Poucas respostas são rápidas. Ou seja, não vou pensar, não. Já sei o que fazer. Boa vontade política. Nós trabalhamos intersetorialidades, né? Transversalidades, né? Das políticas, e colocamos no calendário escolar o dia 17 de maio. Já está no calendário escolar estadual, para que os professores não só pensem, mas discutam, né, o combate à LGBTfobia, LGBTQIA+, fobia, né? E tratem dessa temática, apresentando temas, apresentando filmes temáticos, incorporem isso à educação. Então já demos esse primeiro passo. E esse diálogo tem que ser aberto, né? Essa vontade política, tem que existir essa diplomacia entre as pastas, né? Para que a gente agregue. Nós criamos neste governo o Comitê de Política da Saúde Indígena e LGBTQIA+, né? Com participação da sociedade civil. Então, a educação participou na semana passada conosco e nós propusemos isso, né? Esse trabalho conjunto, saúde, educação, porque o indivíduo é complexo, né? Como um todo, quando você fala assim, existe um pronto atendimento da saúde, existe um lugar que trabalha hormonioterapia, mas não atende só por causa do hormônio, não. Atende o indivíduo como um todo. É a saúde do indivíduo como um todo, né? E não podemos esquecer a educação, senão a gente não consegue incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Pois é, a gente fala dessa questão do ontem e do hoje. Reconhecer-se ou assumir-se para uma família, assumir-se para as pessoas como gay, como trans, no passado e hoje. Qual que é a mudança que você vê? Completamente diferente. As pessoas têm informação hoje, as pessoas têm acesso. Eu sei que a internet, muitas vezes, ela é vilã, ela não é parceira, né? Eu temo muito isso, acho que as pessoas não aproveitam para o bem, né? Mas
tem informação que eu não tinha. Uhum. Quando eu saí da minha casa, a primeira vez que eu vi uma pessoa trans e travesti foi na capa de revistas que expunham o carnaval do Rio de Janeiro. Elas eram capas. A hipocrisia é tão grande que no carnaval era permitido. E elas eram lindas no carnaval porque elas eram lindas mesmo, de verdade. Corpos maravilhosos, caras maravilhosos, cabelos maravilhosos, como a gente viu o Rogério. Né? Então, essas pessoas estavam na capa, né, de revista Cruzeiro, dentre outras aí, expostas, e o Brasil aplaudindo aquelas beldades no carnaval, só no carnaval, tá? E na hora de votar também, nunca apanhava, nunca morria, porque o voto também era permitido para essas pessoas, né? E acolhido. Mas a questão de ontem, de hoje, é exatamente isso. Elas têm a informação, elas podem se reconhecer nas novelas, no cinema. Nós já estamos sendo inseridas como um contexto de diversidade humana. Não é que a emissora A, B ou C está passando pano, não. É a diversidade humana. Essas pessoas existem, gente. Então, a gente tem que assistir cena que existam essas pessoas. Não pessoas vestidas. Claro que o ator e a atriz pode se vestir também, tá, gente? Tô comprando uma briga errada que não, que muita gente fez isso errado. Né? Erroneamente. Pode se transformar em qualquer pessoa. Mas não precisa, porque nós temos atrizes e atores que são. Né? Você quer projetar aquele, é melhor, porque a pessoa tem uma postura, tem um corpo diferente, né? Tem uma fala diferente. E é isso que é bacana. Então, ver essas pessoas nesses espaços é importante. E hoje é importante reconhecer o passado e as pessoas do passado. Porque sem a história passada, a gente coloca coisas erradas. E eu vejo muito isso, principalmente na questão da transexualidade. A transexualidade hoje está dentro de um viés, uma mistura, um balaio ali, né? De outras interpretações, outros entendimentos, outras identidades de gênero. E muitas vezes a pessoa transexual, como eu, busca a invisibilidade. Eu sou artista, posso estar aqui maquiada, igual uma palhaça. Eu posso, né? Eu tenho essa licença poética. Qualquer mulher pode sair do jeito que quiser. Mas eu posso estar aqui porque eu entendo dessa forma. Eu sou artista, eu quero ir lá toda maquiada, entendeu? Né? Que eu não vou tirar a minha imagem que as pessoas veem na noite, por exemplo. Né? Isso, associar, né, a pessoa com a atriz, né? Mas essas outras identidades não buscam a invisibilidade. E nós buscamos. Nós queremos ser mulheres comuns. Porque se eu passei por um processo transexualizador, eu fiz retificação de nome e registro, né? Registro e assento, né? Eu já estou, de fato. Por que as pessoas ficam me enquadrando dentro de uma caixinha e eu não posso viver com uma mulher de face? Eu não acordo. A Erika Hilton falou outro dia uma coisa que eu sempre repeti nas aulas da polícia. Eu não acordo falando, eu vou me maquiar porque eu sou trans. Eu não acordo colocando uma roupa. Eu não acordo com uma mulher. Eu maqueio porque eu quero, porque eu gosto, porque eu me sinto bem assim. E basta, entende? Eu não fico... As pessoas me imputam isso. A pessoa me vê dessa forma, mas eu não me vejo dessa forma. Né? Que eu passei por todo um processo. Quando a gente fala mulher cis, mulher trans, a gente pode chegar um dia em que a gente vai falar só mulher? Olha, eu já falo isso desde né, quando o mundo nasceu, né? Se você pegar, hoje esteve aqui a Coronel Luciene, né? Se você pegar a Coronel Luciene aqui comigo, ela vai repetir coisas que eu falo na polícia há 20 e tantos anos atrás, que nós somos só um número, para eles não se preocuparem com o nome social daquelas pessoas, que naquela época era impensável ter-se um nome social. Foi uma coisa também que a Valquíria fez no governo, né, em âmbito do Poder Público Executivo em 2011. Né? Garantindo esse direito. Então, essas questões todas, é muito difícil a gente falar em poucos minutos, porque é muito complexo, né? Mas de ontem para hoje, há uma diferença enorme. Só que a gente não pode esquecer do passado, porque são histórias que as pessoas são invisíveis, para a gente não deixar de lado. É o que você falou. Para que falar que a mulher é cis, ela está de acordo, e aí uma mulher passa pela redesignação sexual, não está também de acordo? Ela não é cis? Né? Porque você quer enquadrá-la só como trans? Isso louco isso. É segregar. Excelente falar isso, porque a gente precisa ouvir e praticar. Sim, né? e praticar. São mulheres, ponto, gente. Não foi só colocando a caixinha. Para a política pública é bom estar em caixinhas, tem suas especificidades, né? Para uma discussão, igual eu tô repetindo trans o tempo inteiro. Eu não falo isso, eu não me coloco como mulher trans em lugar nenhum, né? Muitas vezes me chamam no dia 28 de janeiro e 29, são sempre as comemorações, né? De visibilidade, né? E eu sempre repito que eu tô contempladíssima com o Dia Internacional da Mulher, entende? Porque eu lutei para isso, as pessoas não podem me tirar esse meu direito. Eu lutei, eu passei por todas as etapas para chegar nesse ponto. Se eu estou documentada na minha certidão de nascimento, para que eu tenho que falar que eu sou outra coisa? Olha, para a gente poder finalizar com as suas dicas,
Eu vou trazer um caso aqui, que eu não vou citar o nome da pessoa, apesar de que era um vulgo, um apelido, mas que eu ri muito no sentido quando você me contou, e que mostra muito o que pequenas coisas representam para a aridez de uma cadeia, né? Quando uma das trans, a gente selecionou algumas para poder fazer uma pesquisa interna dentro do presídio. Sim. E uma das trans sabia que eu ia levar uma maquiagem para ela, porque elas podem usar maquiagem, ela não tinha, ela é do interior de Minas. E aí você dando a aula lá para elas ficavam assim, tio Flávio chegou, tio Flávio trouxe minha maquiagem. Durante a aula ela ficava te perguntando o tempo todo, né? Tio Flávio. Por quê? Porque ela estava tão entusiasmada em ter a maquiagem para ela poder se sentir um pouquinho melhor, e algo tão pequeno para mim, né? E tão grande para ela. Nossa. E como que a gente vai mudando a realidade dessas pessoas ou de nós todos, porque quando eu falo dessas pessoas parece que eu estou excluído delas, de nós todos, com pequenos atos de respeito, né? Sim. Pequenos atos de respeito que a gente pode fazer no dia a dia. Valquíria, me fale um filme que você indicaria pra gente. Pode ser assim, qualquer filme que você gosta. Somewhere in Time, no Brasil, em algum lugar do passado. Em algum Nossa, lugar do maravilhoso, passado. trilha sonora maravilhosa, é de chorar do início. A música toca, a gente já... Livro, você tem algum pra indicar? Sim, Violetas na Janela. Ah, Violetas na Vera Janela. Lúcia. Um livro espírita? É espírita, acho que o espírita é Patrícia, se eu não me engano, a escritora é Vera Lúcia. Tem até uma Carvalho. peça, né? Tem. Que eles fazem com a Violetas na lindíssimo. Janela. E teve em Belo Horizonte recente, né? E uma frase que você carrega com você? Respeite a diversidade. A diversidade humana. Tô falando de respeito à diversidade LGBTQIA+, só não. Humana. Somos diferentes. Somos diferentes, somos pretos, brancos, né? É isso. Indígenas. Respeita a diversidade. É tão bonita a diversidade porque as pessoas se incomodam. E mesmo entre os brancos ou mesmo entre os pretos, somos diferentes. Somos né? diferentes. Então, há muito que aprender com todo mundo e a gente perde muito tempo discutindo, perde muito tempo se agredindo. E aí o tempo passa e a gente não aprende com tanta gente que está do nosso lado, né? Nossa, e Tanta grandes gente que perdas nós- de mulheres que lutaram tanto isso, como Pois Hebe é. Camargo, Tina Turner, dentre outras aí que se foram Pois- perdas. Na minha cabeça estava Irreparáveis. uma fala da Hebe Camargo que eu vi recentemente nas redes sociais. Perguntaram para ela por que ela defendia muito os gays. E aí ela falou que defendia porque era isso que tinha que ser feito mesmo. E aí ela falou, mas você é uma pessoa de influência. E você acha que a Hebe Camargo falando sobre os gays vai fazer com que alguém seja gay? Muito louco, Essa fala como tá que as rodando pessoas- recentemente. Como que as pessoas pensam, mas é verdade. Ela é atemporal. É. Que as pessoas pensam que há uma influência. Tanto que os políticos propõem sempre PLs, né? Tentando blindar a suposta influência. Ninguém influencia nada, gente. Eu não tinha informação. Não existiam essas pessoas no meu universo. A minha fala aqui é a prova disso. Não existiam, eu não conheci, tanto que eu disse. A primeira vez que eu vi pessoas trans foi na capa da revista Cruzeiro, Manchete, elas no carnaval. Né? Valquíria. E o Silvio Santos depois, no domingão, na casa de todo brasileiro, e todo mundo, ó, show de transformista. Eu vou te agradecer, mas passando a bola para você encerrar aqui, já que a gente fala muito de gratidão nesse programa, te agradecendo desde já, agradecendo não por você ter vindo aqui não, tá? Não vou agradecer você por ter vindo aqui não, agradecendo a você por você existir. Para nós todos, população, para nós todos, humanidade, você realmente é uma pessoa de luz, né? de força, que é necessária. Então eu agradeço não por você ter vindo aqui. Agora agradeço você por ter vindo aqui e peço a você para agradecer as pessoas que você gostaria. Gratidão a você, em primeiro lugar, ser humano maravilhoso que você é, do trabalho social que você faz. Eu gostaria que as pessoas tivessem conhecimento de quem você é. Eu sei o tanto que você sofre por causa de outras pessoas que não tem nada a ver, não são seus parentes, não são seus conhecidos, são estranhos a você. E você toma com propriedade o sofrimento daquela pessoa, sabe? Você é um anjo que tá aqui e as pessoas, infelizmente, não entendem isso, sabe? Eu não sou anja, igual você é um anjo, não. Sabe que eu sou bem brava. E ali eu aproveito aqui, né, eu aproveito desse momento agradecer, né, a você, as oportunidades que eu tenho. Não estou falando de governo A ou B, mas oportunidade de trabalho, porque lá eu consigo mudar, né, o pensamento da sociedade, mudar os fluxos, né, que se dão, né, na educação ou na saúde, ou seja, onde for, né, na unidade prisional, no sistema prisional, né, na segurança pública. É ali que eu estou podendo trabalhar,
né, da maneira que eu gostaria, que eu gosto, que é tentando mudar o mundo, né? Se eu sou uma pessoa louca, graças a Deus, então agradeço a Deus. E a minha mãe foi uma inspiradora, com uma mulher que aposentou-se, né, como servidora pública na época dela, que poucas mulheres trabalhavam fora de casa, né? Ela tem 96 anos de idade. Uhum. Você imagina há quantas décadas e décadas. Ela também foi uma mulher que enfrentou o machismo estrutural, enfrentou essa sociedade hipócrita, né? Enfrentou o preconceito, né, por ser mulher e estar ali, né, sendo cantada, sendo assediada. Isso tudo também, obviamente ela passou, ela não conta, mas eu tenho certeza absoluta, Uhum. né, como as mulheres até hoje sofrem. Né? Isso, respeito à diversidade humana é a melhor coisa. É isso. Então vem de DNA mesmo, viu? Gente, um abraço a todos vocês e até o próximo encontro que a gente vai ter aqui no Multiprosa.